Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva como está o clima no Parque São Jorge. E também o Corinthians abre negociação com Victor Sá e Roger Guedes, que pode estar voltando a atuar no futebol brasileiro. Vamos acompanhar aí. Muito bem. O que vocês têm a comentar dessa situação? O que você estava comentando aqui, Chico? Eu estou comentando que o Cássio fez uma defesa raríssima, né? Ele é um baita de um goleiro, né? Goleirão. Se ele continuar jogando desse jeito, ele vai para a seleção de novo, viu? Você acha? Eu acho. Eu não duvido muito, não. Não, Chico, Eu acho. Só um pouquinho menos. Ontem era para o Corinthians ganhar de 1-0, pelo menos. Ele fez uma defesa espetacular no chute do meio. Ele está retomando a boa forma, isso ninguém tira dele, né, Chico? Mas a seleção brasileira já vejo de uma outra forma, mas o Cássio, obviamente, é um dos maiores. Tem gente que acha que é o maior ídolo da história do Corinthians. O Corinthians teve tantos ídolos. Dizer que um é o maior, eu acho que é um exagero, mas que ele é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, isso não resta dúvida. E ele saiu triste de campo, viu? Então. Saiu triste, então, saiu meio encabulado. Teve até gente que vaiou ele na entrada, sabe? Uns aplaudiram, vaiar. Uma historinha bem rápida. O Casagrande, né, também ídolo do Corinthians, quando ele sai do Corinthians, depois ele vai parar no Flamengo. Aí o Chico se lembra um jogo no estádio de Pacaembu, Corinthians e Flamengo. E a expectativa, como é que vai ser esse reencontro do Casão com a torcida do Corinthians? Quando o Flamengo entra em campo, o Casão ele conta isso, contou aqui no Mesa Redonda. Ele fala, eu estava esperando que ia ser vaiado pela torcida. E o que aconteceu, a torcida corintiana na época? Doutor, eu não me engano, o Casão é corintiano. O Casa falou que isso desestabilizou emocionalmente com ele e o Corinthians acabou vencendo com um gol, sabe de quem? Gol do Casagrande. Mas ele joga no Flamengo, foi gol contra. E o Casagrande acabou se despedindo do Flamengo ali e posteriormente voltou para o Corinthians. Então, o Cássio ontem, um outro bobo lá, acabou vaiando o Cássio, não deveria ser dessa forma, mas a grande maioria enalteceu o Cássio. E parabéns ao Alexandre Silvestre, que ontem, mesmo com nota 0, todo respeito aí ao colega que eu não conheço, a assessoria de imprensa do Cruzeiro, ontem era o dia do Cássio falar. O Cássio falou com os detentores de direito ali no campo, o pessoal que não tem o direito, que são os outros jornalistas que ficam ali na zona mista, claro que queriam a palavra do goleiro Cássio, né? E eu acho que faz parte do jornalismo. Meu assessor, eu disse que ele não vai falar, ia levar o Cássio para onde? Para casa, velho. Na boa. E o Silvestre não se rendeu a isso, foi lá e trouxe a única pergunta do goleiro Cássio depois desse encontro. Parabéns, Silvestre. Então vamos chamar o Alexandre. Fala. O Dorival Júnior está no cargo, né? Ganhou confiança, todo mundo achava que ele hoje seria demitido, no caso de uma derrota. Ganhou confiança, vai para o jogo do Botafogo. E sem o Garro, viu? O Garro levou 2 cartões amarelos, o Garro não joga contra o Botafogo. E vamos ver o que vai ser o futuro do Corinthians, né? Mas acho que para o Dorival, a barreira mesmo vai ser o jogo com o Palmeiras, né? O ida e volta pela Copa do Brasil. Muito bem. Agora então vamos com o Alexandre Silvestre, com o dia seguinte do Corinthians, depois desse empate com o Cruzeiro. Boa noite, Silver. Como é que está o clima aí no Parque São Jorge? Fala aí, pessoal. Independentemente do resultado, o protesto já estava marcado para hoje. Vai começar para valer às 19h10, simbolizando o ano do nascimento, da fundação do Corinthians, 1910. Já temos por aqui uma movimentação muito grande na Fazendinha, na porta do Parque São Jorge, com tropa de choque da Polícia Militar e seguranças do clube bloqueando a entrada principal. Eu vou girar aqui com o Thomas Jefferson para mostrar já o número considerável de torcedores, eu diria centenas. Todo mundo por aqui já se aglomerando, protesto contra tudo que está acontecendo no Corinthians, questão política, querem mudança de estatuto, fora ratazanas que roubam o Corinthians. É o que a torcida carrega de sentimento para essa manifestação. E a coisa está organizada, aparentemente será um protesto pacífico, mas os nervos estão à flor da pele. O presidente interino, Osmar Stabile, e pares de diretoria estão aqui na sede social do Corinthians, na parte interna, mas a organização, por enquanto, rola de uma forma bem tranquila. Vou mostrar para vocês que tem até, ó, chega aqui, Tomás, montaram até umas barraquinhas de comida. Então aqui, ó, o pessoal já vendendo uma bebida,
Então, o protesto atrai também o comércio paralelo. Os ambulantes, a barraquinha de comida, de churrasquinho, de dogão pressado. Tomei um empurrão do Dinei. E aí, Dinei, tudo bem, cara? O que você acha desse protesto, meu irmão? Boa noite, bom te rever. Não, tem que protestar. Eu sou a favor desse protesto. Porque eu sou da seguinte opinião. Em primeiro lugar, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu acho que quem errou, que tem que pagar, tem que ser expulso já. Então, aí a mudança de estatuto que todos nós estamos querendo aqui, essa mudança de estatuto, e os que erraram, que paguem. Em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem errou, que pague. Pronto, falei. Você preferiu sair? Hã? Você preferiu sair? Você trabalhava na base aí? Sim, estava com Augusto. Todo mundo sabe que eu estava com Augusto, entendeu? Não. Mas antes de ser Augusto, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Se ele errou, ele que paga. Se o Andrés errou com o cartão, ele que paga. Se o Duílio errou com o cartão, eles que pagam. E eles têm, na minha humilde opinião, eles têm que se expulsar do Corinthians, como eu falei. Tá bom. Daqui a pouquinho vão chegar as lideranças das principais organizadas. O protesto está sendo encabeçado pela Gaviões da Fiel. Os torcedores uniformizados devem chegar em peso mesmo, como eu disse, 19/10, 1910, o simbolismo da data de fundação do Corinthians, com bandeiras, algumas faixas já estão por aqui, bonecos, vão malhar Judas aí de todos os ex-presidentes. Cuidado, Thomas, que tá passando um carro aqui, quase pegou a tua perna esquerda. E eu aproveito esse momento para trazer dois depoimentos muito interessantes de jogadores ontem, depois do empate com o Cruzeiro na Neoquímica, jogadores que nem atuaram contra o São Paulo. O Mateuzinho estava suspenso e o Gustavo Henrique ficou no banco de reservas. Depois do vexame do Corinthians contra o São Paulo, nem tanto pelo placar, mas principalmente pela postura do time. O Memphis Depay fez biquinho, não voltou do intervalo, ficou no vestiário depois de ser substituído pelo Dorival no intervalo. Rolou uma lavagem de roupa suja na intimidade do CT do Corinthians, com os jogadores, com o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, com o Memphis, com o Dorival Júnior. E esses dois jogadores, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, falaram com alguma transparência a respeito desse encontro que aconteceu antes do jogo contra o Cruzeiro, depois da derrota para o São Paulo. Pode colocar no ar aí, chileno. Uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o clássico. Eu não estava lá, não sei como que estava o clima no vestiário, mas foi nítido que a gente estava muito abaixo do nosso futebol e nós fizemos um acordo que teria que mudar e foi isso que aconteceu hoje. Eu acho que a gente estava precisando dessa reunião, acho que a gente deixou passar muito tempo, né? A gente cobrou muito, cada um falou o que pensava, cada um entre a gente mesmo. Porque ali eu acho que tem que ser entre a gente, cada um falar o que está sentindo, para levantar novamente todo mundo, né? Então ali foi muito importante essa reunião para que a gente esclarecesse muita coisa e agora se cobrar, sabe? Se cobrar para que a gente consiga manter o nível que a gente teve hoje. Se a gente vai ganhar ou não, isso depende do jogo, depende do futebol. Mas a vontade não pode faltar, a determinação de ganhar não pode faltar, porque a gente joga num grande clube. E a gente precisa demonstrar isso, pelo menos isso. Daqui a pouco, Chico Lang e Osmar Garrafa vão comentar essa lavação de roupa suja no Corinthians. E Osmar Garrafa e Chico Lang, situação... Teve uma reunião, mas reunião é a vulga lavação de roupa suja. Todo mundo falou o que tinha que falar. Estava engasgado aqui. Vocês não acham? Eu, particularmente, sou favorável a esse tipo de reunião. Eu acho ótimo também. Eu acho excelente, porque você bota para fora tudo que você quer e o que você não quer. Né? Tudo aquilo que você acha errado e o que você acha certo. É muito importante esse tipo de reunião. Aliás, isso acontece e todas as vezes que aparece um clima de crise, né? Mesmo a gente aqui, de vez em quando, faz uma reunião que para lavar a roupa suja. É bom. E qual é o problema? Né? Acaba no pé na frente. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que foi boa essa reunião e é bom esse protesto também. Sou favorável a esse tipo de protesto, que, aliás, deve ser o primeiro de vários que vão ter até o dia 9, quando vai votar finalmente o impeachment, né? O sócio vai votar o impeachment. Bom, se era necessário essa conversa para que o Corinthians desse um desempenho, eu acho que não é necessária a conversa, mas ela é importante, já que eles entendiam que não na mesma sintonia, a conversa aconteceu e fez bem, ótimo. O
Corinthians ontem fez uma partida, repito, aceitável. O Dorival ainda não tem todo o elenco à disposição. Com a chegada do Yuri, vai haver uma cobrança ainda maior em cima do técnico do Corinthians. E como a Michele disse instantes atrás, o termômetro aí é esse Corinthians e Palmeiras já no próximo meio de semana. E sobre a cobrança, eu acho o protesto válido, Chico, desde que não tenha violência, o torcedor tem que se manifestar. Realmente o Corinthians passa por um momento difícil e todas as partes precisam resolver as suas questões internas. Rapidamente mandando um beijão aqui, um abraço, o Samir Tufik, lá da família Nova Prudentina, aniversariando hoje, já está feliz, o Samir já está feliz com o fato do Corinthians não ter perdido para o Cruzeiro. Parabéns, meu irmão. Pelo menos ficou no empate, sem graça, né? Mas ficou no empate. Samir, vai ter sala VIP, hein? A gente tá esperando ele aqui em agosto. Ele, Nelson, todo mundo, toda a família. 24 de agosto. Vem a família Prudentina pra cá. Silvestre, volta pra cá. A gente já tem a torcida aí pra manifestação, Silvestre? A liderança da Gaviões chegou, conversou com a Polícia Militar, conversou também entre eles. Os líderes no comando do Ale, que é o presidente da Gaviões, acabaram de passar aqui na minha frente, vão conversar com a imprensa depois. Vou pedir para o Thomas Jefferson mostrar já as faixas que estão estendidas aqui na porta do Parque São Jorge para o protesto que começa para valer às 19h10. Então, tudo em relação à política, Corinthians livre, quem traiu vai pagar. Temos os bandeirões das organizadas chegando aqui também. Mostra mais na sua ponta esquerda, Jefferson, ali a foto, ou as fotos de ex-presidentes, Gomes, Sanches, Duílio, pessoal da Transparência, Renovação, vale também para o Augusto, que está empichado nesse momento e aguarda a Assembleia Geral do dia 9 de agosto, quando o associado do Corinthians, do clube, irá às urnas definir pelo afastamento definitivo ou não, maioria simples, é voto mesmo. Acreditamos que uns 2, 3 mil sócios compareçam para votar, dos 10 mil mais ou menos habilitados a exercer esse direito. Fora isso, Michele, pagamento das premiações do Campeonato Brasileiro do ano passado e do título do Campeonato Paulista de 2025, numa conversa entre diretoria e elenco de jogadores, esse pagamento vai ser feito em 3 parcelas. A primeira está prevista para cair na conta dos jogadores entre hoje e amanhã, e depois mais 2 parcelas. Próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians, em paralelo ao protesto, aos problemas políticos e financeiros, está treinando no CT, conseguiu um bom empate contra o Cruzeiro. Agora encerra a preparação amanhã para o jogo de sábado contra o Botafogo fora. Se a ideia era poupar alguns titulares, porque na quarta da semana que vem, Neoquímica, tem Corinthians e Palmeiras, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Dorival Júnior nem precisa se preocupar com Garro e Martínez, que tomaram o 3º cartão amarelo. O Ranieri volta de suspensão e o Yuri Alberto tem alguma chance, pelo menos nesse momento, de ser relacionado para o jogo. O Yuri Alberto desfalcou o Corinthians em 7 partidas e mesmo assim é o artilheiro do Timão na temporada 2025 com 13 gols assinalados. É uma possibilidade. Ele está sendo preparado para voltar mesmo no derby pela Copa do Brasil da semana que vem. E eu encerro deixando vocês com o sobe som da bateria da torcida do Corinthians, que tremula bandeiras na porta do Parque São Jorge. A República Corinthians protesta contra a roubalheira num dos clubes mais populares do mundo. Tá aí a massa de bando de loucos já fazendo barulho por aqui. Deixa o som lá. Deixa o som lá. Deixa eu ver como é que tá essa manifestação, ô diretor. Sobe o som lá pra gente escutar. Aí, Barducho, sobe o som. Nossa, Chico Lang tá batendo a mão aqui. Nossa, o ambiente, Chicão. Pois é, Michele, é um protesto Pode deixar no que, telão. na verdade, é justificável, né? Porque a crise política no Corinthians continua muito forte, muito grande. Hoje mesmo estava conversando com o Thiago Salazar e já começaram a aparecer os futuros candidatos à presidência do Corinthians. Agora, Chico. Um deles é o Osmar Stabile, próprio, né? E o outro é o Cittadini. Por enquanto, esses dois aí saíram na ponta. Eu tenho uma informação
de que o Antônio Roque Cittadini vem forte, vem forte. Agora, essa imagem captada aí pela equipe do nosso Alexandre Silvestre, porque fala, o Corinthians não tem saída. A maior saída está aí. A força desse Corinthians está na sua torcida, no seu torcedor. Esse clube é gigante. Mas tudo bem, é isso aí. É gigante, tem que ser respeitado e tem muita história. E tem que parar com essa palhaçada de querer jogar o nome do Corinthians na lama. Resultado da nossa enquete. Amir, quero te ouvir porque o futuro do Memphis é muito debatido, está em xeque, o torcedor corintiano quer saber. E você já trouxe a notícia aqui recentemente de que o Corinthians tinha interesse em reduzir o contrato dele, né? Em conversar com o jogador para que tivesse essa redução. Então, são informações que não são a mesma, mas que se cruzam aí em algum momento. Você acredita que tem a possibilidade de uma rescisão, não só de uma redução? E como é que o Memphis lidaria com isso? Porque ele faz jogo duro. Acho que ele não vai facilitar muito para o clube, ainda mais para um clube que está devendo a ele. Como esquecer dessa informação? O dia que eu trouxe foi o dia que eu caí na cilada do Hernando, a escadaria do UOL, né? Você estava aqui no estúdio, inclusive, né, Samir? Vocês gastaram o GPS. Foi o teste do GPS. Ô, Luísa, sobre o Memphis, a informação que eu tenho é essa. Depois dos jogos contra o Palmeiras, a ideia é conversar com o jogador para tentar reduzir o salário do atleta. Né? Eu não tenho a informação de que o Corinthians vai propor para ele a rescisão. Mas chegar ao Memphis, quer rescindir? Não tenho essa informação. Eu tenho a informação que eu tenho, que depois dos jogos contra o Palmeiras, o Corinthians quer, né, refazer, pelo menos sonha com isso, em refazer esse contrato do Memphis. Uma coisa é fato, a diretoria do Corinthians, a nova diretoria do Corinthians, ela entende que o Corinthians não vai conseguir pagar esse contrato do Memphis. Nós estamos falando de 6 milhões por mês, a patrocinadora ajuda com 1,5 milhão por mês, a patrocinadora ajuda com 57 milhões de reais, tá? No negócio todo, porque é só fazer a conta, 1,5 milhão por mês em 2 anos de contrato, mais 22 milhões de reais em luvas, que são pagas em 4 prestações semestrais. Essa conta fecha 57 milhões, é a patrocinadora que paga. Só que por mês o Corinthians tem que pagar 4,5 milhões de reais, fora tudo aquilo que o Memphis alcançar, assistência, gols, enfim, títulos, e aí a situação ainda, né, o salário ainda vai ficando maior, o ordenado, né, ainda vai ficando maior. Existe essa insatisfação da diretoria com os valores, eles entendem que foi um contrato, né, enfim, muito louco que fizeram com o Memphis. Na verdade, tudo que o Memphis pediu, né, eles aceitaram e é um contrato realmente nocivo ao Corinthians. Só que eu não tenho informação que eles querem rescindir com ele. O que eu entendo é o seguinte, eu ouvi lá dentro do Corinthians. Há uma vontade, sim, do Corinthians romper o vínculo com o Memphis, mas isso teria que partir do Memphis. E aí fica mais difícil. Então, por exemplo, Luísa, o Corinthians chega depois dos jogos contra o Palmeiras para o Memphis e fala assim, Memphis, estamos querendo aqui diminuir o seu salário, se aceitaria tal, e a gente já discutiu essa questão. Um jogador que ganha 6 milhões por mês e tem um salário em dia, mas faz questão de mandar 2 e-mails para o Corinthians em 1 mês e meio para cobrar 4 milhões de reais de premiação, é um cara que não está para brincadeira nessa questão de grana, ele não vai aceitar, por exemplo, tá bom, eu ganho 6 agora, eu vou ganhar 3. Ele não vai aceitar. Quem sabe nessa conversa, o Memphis, né, não gosta do tom da conversa, de diminuir o salário dele, ele mesmo chega e fala assim, então vamos parar por aqui, se irrite, e aí uma rescisão poderia sair partindo do Memphis. Então, no Corinthians, seria interessante na questão não técnica, porque, né, o Memphis é muito bom jogador, e concordo com o Hernan ontem, houve a melhora do Memphis sim, foram 2 finalizações com 2 grandes defesas do Cássio. Mas fora de campo, o Corinthians, né, entende que é um contrato muito arriscado e o Corinthians não vai ter condições de pagar. Vamos aguardar, viu, Luísa, para a gente ver o que vai acontecer. Mas do Corinthians a rescisão, se partir do Memphis é melhor. Até porque não dá para o Corinthians chegar e falar para o Memphis, vamos rescindir. Tem a multa rescisória. E é uma multa alta, não tem como, vai ser pior ainda. Aí você não tem o jogador, ainda vai pagar. Então a rescisão hoje, chegar e propor ao Memphis a rescisão,
não é um bom negócio. Porque você fica sem um jogador dentro de campo e ainda vai ter que pagar uma baita grana. Não é um bom negócio mesmo, Samir. Samir, fica com a gente mais uns minutinhos. Preciso ir para o break aqui na TV, mas a gente volta. Não, o Samir estava falando, né, sobre a possibilidade de uma rescisão de contrato com o Memphis, que não seria nada fácil, teria uma multa rescisória a ser paga. Mas o Corinthians, eu lembro que você trouxe a informação aqui de que chegando uma proposta no meio do ano, o Corinthians olharia com bastante carinho. Até porque precisa aliviar a folha salarial e é um contrato, né, que onera demais os cofres do Corinthians. É algo que o Corinthians, que está no radar da diretoria, pensar não numa rescisão feita dessa forma, né, de forma unilateral, até porque por tudo isso que a gente explicou, mas vai ficar de olho em propostas para o Memphis? O Corinthians vai ficar, o Corinthians desde o início da abertura da janela já tem isso no radar. Tanto que quando os jornais lá da Turquia noticiaram que havia interesse no futebol do Memphis e tal, quando eu questionava a direção do Corinthians, olha, chegou alguma proposta? Chegou alguma sondagem? O Corinthians sempre me respondeu, não chegou nada até o momento e uma proposta chegando e que seja boa para o Memphis e para o Corinthians, vamos conversar e não tem essa coisa de, não, vamos negar qualquer tipo de proposta para o Memphis é um jogador inegociável. Não. A direção do Corinthians entende, chegando uma proposta que for algo bom para o jogador, bom para o clube, é algo que pode acontecer. Mas até o momento, com a janela aberta, nada aconteceu ainda. Ô, Samir, é um contrato de mais um ano, né? Até o meio do ano que vem, certo? Seu feeling, trazendo as informações também em suas apurações, ele fica até o fim do contrato? Só se chegar uma proposta para ele ou ele se irritar e pedir a rescisão para ele sair. Se chegar uma proposta, sai na hora. Não tem nem... Tá liberado. Tá liberado. O Corinthians não vai cobrar multa, não vai cobrar nada. Mas o Corinthians rescindir precisaria pagar a multa. Fica difícil para o clube. Então, para o Memphis sair antes do fim do seu contrato, só se ele se irritar realmente com toda a situação, porque dá para ver que ele é meio bravinho, né, ele se magoa fácil, inclusive não foi a um treino e alegou que estava chateado, porque não informaram ele sobre quando iriam pagá-lo, né, na questão da premiação. Enfim, só se acontecer isso. Essa conversa depois dos jogos contra o Palmeiras, ela vai existir. E aí vamos né, aguardar para ver como é que vai ser o tom, né, Luiz? A reação dele. É chegar para ele e falar assim, ó, você aceitaria? Se ele, por exemplo, estourar e falar, ó, tô cansado disso tudo, vamos rescindir, acabou. Mas se ele falar, não aceito, o Corinthians não vai chegar e falar, não, então tudo bem, nós vamos rescindir com você. Porque tem uma multa alta para pagar. Eu preciso confirmar ainda a questão da multa, mas se eu não me engano é o restante do contrato. E aí não tem como. É melhor você ter o Memphis em campo, claro, né, nessas condições. Mas eu vou confirmar ainda a questão do valor dessa multa. Mas para ele sair, resumido, só se chegar uma proposta, aí o Corinthians libera fácil, não vai cobrar nada, tchau. Né? Tô falando isso com a visão da diretoria, tá? Não que seja a minha opinião. E também se o Memphis, por acaso, se irritar e falar que quer sair. E aí o Corinthians não vai cobrar a multa da parte dele, né? Em relação à multa e tchau também. Entendeu, Luísa? É isso, Samir. Muito bem, e a gente vai aguardando essa questão. Sempre vem essa série, essa novela, sempre tem novos capítulos. A gente já fica aguardando o próximo. E a gente vai acompanhando com as apurações do Zenan, com as suas apurações também. Obrigada. Victor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa, e o que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Victor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Victor Sá aí, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Victor Sá negocia, tá? Negocia
com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né, lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Vitor Sá. Então é isso, né? Ele que acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21, 68 jogos, 9 gols e 8 assistências. No Al Jazeera, 28 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem bons números na carreira. Eu ouvi falar que machuca bastante, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Depois no Café da Fiel a gente comenta 18. Hora de falar sobre Roger Guedes, que tem proposta oficial de um clube da Série A do Brasileiro. Você tem ideia de quem pode ser? A resposta, o Grêmio. Marcelo Marques, dono da Marquespan, o cara que acabou de comprar a dívida do estádio gremista, fazendo com que a Arena do Grêmio voltasse a ser única e exclusivamente do clube. Ele é o interessado na contratação do Roger Guedes e está admitindo assumir 100% dos custos do Roger. A operação geraria na casa dos 10 milhões de euros, que equivalem ao valor da compra junto ao Al-Rayyan. Faltaria outra parte importante em relação aos salários, por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Roger Guedes já teria sinalizado com a possibilidade de baixar esses vencimentos para algo na casa dos 2 milhões e meio de reais. É uma negociação que existe nesse momento e o Marcelo Marques topa assumir 100% de todos os custos. Por falar no Grêmio, o Balbuena está contratado, zagueiro de 33 anos de idade, que chega sem custos, estava livre no mercado, contrato de 2 temporadas. Mano Menezes ainda chegou a ser... O Corinthians abriu negociação para contratar Victor Sá, atacante de 31 anos que está no Krasnodar, da Rússia. O jogador entrou no radar do Corinthians em meio à busca por reforços para o ataque. Um dos pedidos de Dorival Júnior para o elenco. O técnico deu aval para a contratação de Victor Sá. O interesse do Timão no jogador foi noticiado inicialmente pela Rádio Bandeirantes. Victor Sá tem contrato válido até 30 de junho de 2026 e, inicialmente, o Krasnodar sinalizou que não está disposto a liberá-lo sem custos. Na época da contratação, em fevereiro do ano passado, o clube russo desembolsou 1,8 milhões de euros, cerca de 9,6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Ele iniciou a carreira profissional em 2011 no Primeira Camisa, clube de São José dos Campos, São Paulo, cidade natal do jogador. Depois passou por outros times antes de jogar na Áustria e na Alemanha. O atacante jogou no Botafogo em 2022 e 2023. Disputou 94 partidas, marcou 10 gols e deu 8 assistências. Até o momento, o Corinthians não contratou nenhum jogador nesta janela de transferências. Em 2025, o único reforço foi o lateral esquerdo Fabrício Angileri. O Grêmio tem interesse no atacante Roger Guedes e iniciou os contatos com pessoas próximas ao jogador. Atualmente no Al-Rayyan do Catar, o ex-Corinthians e Palmeiras é o reforço considerado incontestável, bancado por investidores. A contratação ocorreria com participação dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, que já ajudaram o clube em outros momentos, como na contratação de Suárez. Ambos compõem uma chapa na disputa das eleições à presidência do clube.